Ex-ministro Anderson Torres, nós vamos conversar agora com o advogado Fernando Castelo Branco, que é especialista em direito criminal. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Cláudia. Bom dia, coronel. Doutor, gostaria de saber como fica a situação agora de Anderson Torres após essa audiência de custódia que aconteceu ontem em Brasília. Bom, evidentemente, essas informações serão passadas e acompanhadas pelo ministro Alexandre de Moraes, a quem está competindo a condução dessa investigação no plano judiciário, e a própria Polícia Federal, né, que vem coletando material de prova, indiciários acerca desses gravíssimos fatos que ocorreram agora recentemente em janeiro, e que por si só mostram uma ação absolutamente excepcional, né? Não só no plano institucional, no plano do nosso Estado democrático de direito, um verdadeiro atentado contra as instituições democráticas, mas excepcional também no campo do processo penal. Nós tivemos mais de 1.200 pessoas presas. Então, conseguir fazer uma avaliação correta e determinante acerca da responsabilidade de cada um, claro que isso vai demandar o devido processo legal. Esse é o primeiro aspecto, né? Nós teremos que analisar os poderes constituídos e responsáveis, competentes para isso. Eu digo, a Polícia Federal na investigação, o Ministério Público pela Procuradoria-Geral da República, eventuais denúncias contra os responsáveis por esses atos, e depois o Poder Judiciário na condução, apuração, numa ação penal correta e eventual condenação desses responsáveis, esse é o chamado devido processo legal. Mas o montante, a quantidade de pessoas assusta, né? O nosso processo penal não está efetivamente preparado para uma resposta rápida numa quantidade absurda de pessoas envolvidas. Claro que aqui a gente está falando de um ente especial, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, mas não podemos esquecer desta massa que efetivamente celebrou os atos em janeiro, no começo de janeiro. Então, eu acredito que nós tenhamos uma condução difícil no campo do processo penal, extremamente difícil, e aí eu não só me refiro ao ministro, porque eu, com todo respeito, coronel, eu não vejo, assim, uma clareza solar acerca de responsabilidades e não responsabilidades. Eu acho que a existência de uma minuta de decreto, decretando um estado de defesa na residência de um ministro de Estado é extremamente grave, ou, quiçá, de um ex-ministro de Estado, mas de um secretário de Segurança do Distrito Federal. Então, eu acho que deve, sim, ser investigado. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, não se pode, a pretexto de se defender a democracia, abrir mão dela. Então, acho que todas as pessoas têm que ser investigadas, inclusive uma eventual responsabilidade, sim, do ex-presidente da República, mas dentro dos ditames legais, dentro do Estado democrático de direito. E aí me chama a atenção quanto à efetiva necessidade desta prisão do ministro, né, do ex-ministro, do ex-secretário. Né? Ele se apresentou espontaneamente, ele retornou ao Brasil, né? Ele não é mais ministro, nem muito menos secretário de Segurança. Então, eu não sei, e tenho para mim que é extremamente duvidosa essa necessidade da prisão como garantia da ordem pública. Eu acho que a exoneração do secretário já seria um elemento suficientemente resguardador da garantia da ordem pública nesses efeitos. Me soa preocupante, para dizer o mínimo. Claro que podem haver outras justificativas, eu não conheço o processo, eu não tive acesso aos autos, às informações coletadas pela Polícia Federal. Vale lembrar que o pedido de prisão foi feito pela própria Polícia Federal,
Então, nós temos uma situação aqui que merece muito, mas muita atenção, muito cuidado. Não é? Nós temos um Estado democrático de direito que precisa ser, sim, protegido, mas não a pretexto de se defendê-lo, abrir mão dele, né? Cometendo iniquidades contra inimigos ideológicos, vamos dizer assim. Agora, doutor, desde o domingo passado, temos dito isso aqui nos nossos jornais, nos nossos programas, eu faço questão de repetir agora, o Grupo Jovem Pan não concorda com qualquer ato de violência, repudiamos o que aconteceu domingo passado em Brasília, sempre abrimos espaço aqui na nossa programação para opiniões divergentes, para debates, mas não concordamos com qualquer forma de violência. E, dito isso, eu queria perguntar ao senhor, já que o senhor fez esses apontamentos agora sobre o que considera ser esse excesso na prisão do ex-secretário Anderson Torres, a gente tem visto uma cobrança muito grande em cima da cúpula do governo do Distrito Federal, que foi praticamente desmontada desde o que aconteceu domingo passado, né? O governador Ibanez Rocha foi afastado, o então secretário de Segurança Pública e o então comandante-geral da Polícia Militar foram presos, Anderson Torres e o coronel Fábio Augusto Vieira também foi detido, os dois foram presos. Agora, a gente não tem visto uma cobrança na mesma intensidade do governo federal. Há informações de que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e o Ministério da Justiça e Segurança Pública teriam recebido informações sobre a possibilidade de atos de vandalismo, mas da mesma forma como houve essa cobrança ao governo do Distrito Federal, não houve, pelo menos não na mesma intensidade, ao governo federal. Queria a avaliação do senhor sobre isso e se, do ponto de vista jurídico, entende que caberia responsabilização ou pelo menos algum questionamento legal sobre a possível responsabilização de entes do governo federal. A gente mostrou até aqui na abertura do jornal o ministro Flávio Dino se defendendo de críticas. Caberia, na avaliação do senhor, juridicamente, responsabilização também do governo federal, doutor? Veja, Vitor, nós não estamos agora no momento processualmente falando, nós não estamos agora no momento de já se atribuir responsabilidades. Eu acredito que nós estejamos agora no momento em que cabe à Polícia Federal, principalmente, investigar os fatos e coletar elementos indiciários. Primeiro, da ocorrência dos fatos, que estão mais do que evidenciados pelos registros da mídia, né, da nossa mídia nacional e internacional, de gravações existentes nos celulares de milhares de pessoas. Então, a individualização dessas condutas, elas virão, né, e a consequente e eventual responsabilidade virão após a análise e a individualização, repito, desses fatos. Né? Não, eu acho extremamente prematuro nós indicarmos responsabilidades nesta fase ainda de investigação. A Polícia Federal não se presta a isso, apontar culpados. O papel de apontar eventuais responsáveis pelos atos é da Procuradoria-Geral da República, com a conclusão do inquérito policial que está em curso e, após isso, o oferecimento de uma denúncia contra os responsáveis. A sua pergunta é muito objetiva, né? Haveria uma corresponsabilidade de entes governamentais? Não, a resposta é não sei. Mas que se deve investigar, obviamente, sem nenhum delimitador ideológico, eu acho que me parece evidente, né? Um Estado democrático de direito, pautado também num devido processo legal, não pode escolher, vamos dizer assim, pela cor da camisa, aqueles que devem ou não ser investigados. Então, me parece absolutamente razoável, para se dizer o mínimo, que sim, que o eventual responsabilidade de um setor do Ministério da Justiça ou até do até atual ministro da Justiça, eventualmente, se houver indícios para demonstrar uma necessidade de apuração nesse sentido, também ocorra, assim como está sendo feito com o ex-secretário da Segurança do Distrito Federal. Coronel Tadeu. Bom dia, doutor Fernando, um bom domingo, uma satisfação tê-lo aqui. E o senhor acabou falando muito bem sobre a necessidade da continuidade dessa prisão. É um dos requisitos, até onde eu entendo, da audiência de custódia, né? O primeiro deles seria a legalidade da prisão, é uma ordem emanada de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, a necessidade, para mim, ela caminhou, a minha percepção é que ela caminhou muito para o campo político.
porque eu não entendo que o ex-ministro Anderson Torres, que é delegado de Polícia Federal, nós temos que lembrar que ele é delegado de polícia, é um policial, e está na ativa e deve retornar para alguma delegacia em algum momento agora, ele acabou sendo mantida essa prisão dele. E aí o que eu enxergo é que a tecnicidade foi, de certa forma, abandonada em favor da política, acabou sendo um julgamento político. O desenrolar desse inquérito, a gente, como o senhor próprio falou, né, não tem como saber aonde ele vai dar, aonde ele vai terminar, de que forma vai terminar. Mas o senhor acredita que em algum momento isso possa ser revertido? Tendo em vista que o Anderson Torres, ele é uma pessoa muito cordata, eu jamais imaginaria, se estivesse na posição de um julgador, eu jamais imaginaria que em algum momento ele pudesse atrapalhar o curso das investigações. O senhor acha que em algum momento ele pode ser colocado em liberdade para que ele possa seguir a vida dele normal? Coronel, bom dia, é um prazer também estar com o senhor aqui, o congratulo novamente. Eu acho que sim, eu acho que nós estamos tratando de uma prisão provisória, né, uma prisão sem formação de culpa, em que deve vigorar o princípio da presunção de inocência. Até que se prove em contrário, o ministro Anderson Torres, o ex-ministro, é absolutamente inocente, né? Não há nada que imponha a ele uma pena ou uma responsabilidade, uma culpabilidade acerca dos desastrosos atos ocorridos agora em janeiro. Agora, eu acho que, para isso, nós precisamos exatamente atentar para esses critérios necessários para que uma prisão provisória seja mantida. Primeiro, eu acho que risco de fuga não há, ele voltou ao país espontaneamente e imediatamente após a decretação dessa prisão. Tenho dúvidas, seríssimas dúvidas, quanto à garantia da ordem pública, a necessidade da prisão como garantia dessa ordem pública. Eu acho que ele já afastado das atividades de secretário de segurança, isso já estaria por si alcançado, essa garantia, né? Me parece muito mais, e a preocupação que eu tenho, coronel, como advogado criminal, como professor de processo penal, é que nós mantenhamos a regra absolutamente idônea de um Estado democrático de direito e de um devido processo legal. Eu acho que sim, os fatos foram graves, os fatos merecem uma acurada avaliação e responsabilização, mas nós não devemos julgar um livro pela capa, né? Ainda que hajam divergências políticas, ideológicas, né, nós precisamos tomar muito cuidado para não converter o processo penal numa inquisição, numa caça às bruxas. Então, eu, como técnico no processo penal, acho que a medida é severa, né, para se dizer o mínimo. Se é ilegal, se é exacerbada, me parece que há elementos que demonstram que sim, né, que ele poderia sim, claramente, aguardar o julgamento e as acusações que certamente pesarão contra ele em liberdade, tendo em vista que, no meu modesto entendimento, não apresenta risco à garantia da ordem pública, à instrução processual e até mesmo o risco de fuga do país. Doutor Fernando, essa minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na terça-feira, ela tinha data, né, 2022, mas estava em branco, né, o mês e o dia. Mas ela tinha ali o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nunca chegou a ser assinada, não virou um documento oficial, um decreto oficial, mas ainda assim, esse documento poderia incriminar de alguma forma o ex-presidente? Cláudia, seria muito leviano da minha parte dizer categoricamente que sim ou que não. Eu acho, como eu já disse, a investigação policial tem o fundamento precípuo de coletar elementos indiciários de autoria e materialidade. É evidente que no curso dessa investigação vai se apurar quem foi o autor
dessa minuta de decreto, quem foi o idealizador dessa minuta de decreto, com quem foi discutida essa minuta de decreto, se havia um plano operacional para se instituir esse decreto, né? E se era, obviamente, do conhecimento das autoridades federais a realização dessa minuta e a possível até execução deste plano atentatório ao Estado Democrático. Então, claro que é preocupante e necessário que todas as pessoas, indistintamente, direto ou indiretamente, relacionadas a esses fatos, possivelmente relacionadas a esses fatos, sejam investigadas, o que não afasta a responsabilidade de investigação, inclusive, do ex-presidente da República e do ex-ministro da Justiça. Afinal de contas, não é uma situação em que foi encontrado na casa de alguém num papel apócrifo, uma minuta de decreto. Foi encontrado na casa, na residência do ex-ministro da Justiça. Ora, e essas coincidências, essas proximidades, até a questão dele ter viajado para os Estados Unidos e estar na mesma localidade que o presidente da República, óbvio que isso não é um elemento por si demonstrativo de uma responsabilidade criminal, seja dele ou seja do ex-presidente, mas são elementos indiciários com os quais a polícia tem que se inteirar e tem que fazer uma profunda investigação, assim como, repito, em relação a eventuais prevaricações do atual ministro da Justiça, e que cabe esse paralelismo e essa equivalência para se mostrar que não há escolha de responsáveis nas investigações. Muito bem, sobre a prisão aí do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a gente conversou com o advogado Fernando Castelo Branco, que é especialista em direito criminal. Muito obrigada pela sua gentileza de estar com a gente nessa manhã de domingo. Doutor Fernando, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um bom trabalho para vocês. Bom domingo. Obrigada. Obrigado.